No caso real de hoje, uma revisão criminal contra uma condenação do Tribunal do Júri que chegou ao Tribunal de Justiça por meio de HC, lutando para anular o julgamento. Por quê? Porque o promotor, durante o julgamento, fez uso do acórdão que anulou o primeiro julgamento, onde o réu foi absolvido, e determinou que ele fosse a um novo julgamento. E o promotor usou esse argumento com caráter de autoridade. Antes de entrarmos no conteúdo, eu quero te convidar para se inscrever no canal, já curtir esse vídeo, compartilhar ele com várias pessoas. Também, depois que você assistir o vídeo até o final, fique com a gente até o final, coloque uma playlist do canal para tocar e assista várias das nossas análises de jurisprudência e também das nossas defesas orais no Tribunal do Júri e no nosso Tribunal de Justiça. Vai acrescentar na sua vida profissional e você ainda ajuda o nosso canal a crescer. Vamos lá, vamos para o caso real, julgamento dessa semana, proferido pelo ministro Ribeiro Dantas no habeas corpus 954.439, oriundo do estado de São Paulo. No caso real aqui, ele começou no TJ com uma revisão criminal contra o acórdão que já havia transitado em julgado. O paciente foi levado a julgamento a primeira vez e foi absolvido. O Ministério Público recorreu, conseguiu anular o julgamento, trazendo ele a um novo julgamento. Nesse novo julgamento, o promotor de justiça, durante a sua fala, ele sustentou, leu o acórdão do TJ e sustentou que se os desembargadores do TJ de São Paulo, que são magistrados há mais de 30 anos, conhecem o direito, conhecem a lei, se eles anularam aquele julgamento, era porque o réu era culpado. E aí o conselho de sentença tinha que condenar o réu, porque os desembargadores anularam aquele julgamento. Quando ele fez isso, ele violou a regra contida no artigo 478, inciso 1 do CPP, que proíbe que documentos legais, que decisões judiciais que confirmam a pronúncia sejam usados no plenário com caráter de autoridade. Você pode ler esses documentos. Agora, na sua fala, você não pode dar caráter de autoridade a eles. Isso ilude o jurado, engana o jurado. Porque o jurado é um cidadão comum, uma pessoa simples, que não conhece a lei. Mas quando você diz a ele, olha, o desembargador, que é juiz há mais de 30 anos, experiente, conhecedor da lei, quando ele toma essa decisão, ele está certo. Não tem outro caminho a seguir. E o resultado desse júri, qual foi? A condenação. A condenação que a defesa não conseguiu revertê-la depois no recurso de apelação para o Tribunal de Justiça. Transitou em julgado. E a nova defesa fez o quê? Começa a discussão da matéria por meio da revisão criminal. Ela agiu corretamente, perfeitamente. Perdeu a revisão criminal? Aqui tem só um detalhe. Se você perde a revisão criminal, eu te aconselho que você faça um recurso especial. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça ele está fechando a porta para o habeas corpus. Nos últimos 6 anos, ele abriu as portas do tribunal, mais uma vez, para os habeas corpus, mas houve um abuso do uso do habeas corpus. Então, ele está começando a restringir, com o pensamento jurídico de que, se há um recurso ordinário para ser usado, não cabe usar um habeas corpus em sua substituição. Em alguns casos concretos, quando a matéria é pacífica e relevante dentro da corte, o que acontece? Acontece a possibilidade do habeas corpus ser conhecido. Nesse caso aqui, essa matéria é pacífica e é relevante dentro da corte. A proibição do uso, da menção da decisão de pronúncia de decisões posteriores que a confirmem, que admitem a acusação com caráter de autoridade
É proibido no texto expresso da lei, porque vai influenciar negativamente os jurados. O ministro Ribeiro Dantas, o que fez? Ele não conheceu da ordem, mas ele concedeu de ofício para poder anular aquele julgamento e determinar que o réu, paciente do habeas corpus, fosse levado a outro julgamento. Agora, se você vive essa situação no mundo real, durante o júri, o promotor usa a leitura de uma das peças acusatórias, da pronúncia ou das decisões que a confirmam posteriormente com caráter de autoridade, você precisa imediatamente levantar a sua mão, levante a sua mão, peça a palavra pela ordem, peça ao juiz para consignar a fala do promotor na ata de julgamento e o horário em que ele falou. É importantíssimo fazer isso. Se o juiz não quiser fazer, você não pode aceitar. Você fala, excelência, eu tenho o direito de interromper, e eu tenho o direito, claro que você vai usá-lo com educação, com calma e com elegância, eu tenho o direito de consignar esse problema em ata. E eu também te oriento, eu não sei se na sua cidade, no seu tribunal do júri, existe gravação. Aqui no meu estado não tem, o judiciário não grava os atos. Eu aconselho a você pedir autorização para gravar. O CPC garante que nós possamos gravar sempre. Agora, em respeito à LGPD, você deve, antes do julgamento, fazer um pedido para gravar pelo menos o áudio do julgamento inteiro. E grave, e se comprometa até mesmo a disponibilizar uma cópia para o processo, tá? Também se comprometa a não divulgar o conteúdo daquele julgamento de forma sensacionalista, para fazer barulho na imprensa. Você pode até divulgar. Eu, no meu canal do YouTube, eu uso o conteúdo das minhas defesas orais no tribunal do júri, para mostrar para os jovens advogados como é que funciona ali. Agora, nunca use esse conteúdo de forma sensacionalista. Use esse conteúdo para ter no seu acervo do escritório, para você estudar, para você evoluir com ele e também para você ter a segurança da plenitude de defesa do seu cliente. Porque ainda se o juiz não quiser, o juiz, não vou registrar de forma nenhuma, aí você vai ter que usar uma outra estratégia mais drástica. Você vai ter que abandonar o plenário. Ou então, no final do plenário, você não assina a ata. Não pode assinar a ata. Porque se você assinar a ata, você concorda com o que está ali. E se não está ali a sua manifestação, você está concordando que ela não existe no mundo jurídico. Então você precisa prestar atenção. E essa jurisprudência hoje, ela é pacífica dentro do Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que trata das questões infraconstitucionais. Porque aqui nós temos a violação de um dispositivo de lei, que é a violação do artigo 478, inciso 1º do CPP, que proíbe o uso da leitura de peças da pronúncia e decisões que a confirmem com caráter de autoridade. Você entendeu o que é o caráter de autoridade? É essa situação, quando o promotor diz assim, olha, o tribunal decidiu que ele tem que vir a novo júri. O tribunal anulou a absolvição e decidiu que ele tem que vir a novo júri. Os desembargadores são homens e mulheres com mais de 30 anos de magistratura. Se eles sabem, se eles anularam, é porque eles sabem que o réu é culpado. Então, nós temos que condenar por causa disso. Quando se usa essa manobra, ela é proibida por lei. E o julgamento é nulo. E aí você tem que tratar dessa matéria, em primeiro lugar, na ata, depois no recurso de apelação, e você tem que tratar no recurso de apelação. Lembre-se que a apelação nos casos do tribunal do júri, ela é diferente da apelação nos casos de crime normal. Ela tem uma natureza da apelação do processo civil, quanto apelatum, quanto devolutum. Preste atenção nisso, tá?
Então, trate da matéria. Se a matéria não for abordada, faça embargos de declaração. Lembre-se que embargos de declaração no processo penal, o prazo é de 48 horas, só 2 dias para embargar. Lembre-se disso. Prazo da apelação é de 5 dias. Não coma mosca com isso, porque é a vida do seu cliente. Bom, mais uma vez eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações para receber nossos vídeos toda hora que eles forem postados. Também fazer seu comentário e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam do tema. Por fim, pega uma das nossas playlists aqui no canal, coloque ela para rodar, para você estar sempre ouvindo o nosso conteúdo e aprendendo os nossos ensinamentos, nossas dicas sobre direito penal, processo penal aplicado diretamente na vida do advogado criminalista. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe sempre.